Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica, dando continuidade aqui às leis de Newton. Bem, hoje vamos abordar uma relação direta entre a terceira lei e o princípio da conservação do momento linear, certo? Porém, fazendo uma rápida recapitulação, vimos o quê? Vimos que o conceito de força dentro do contexto da física, certo? Das leis da dinâmica, a força resultante, que a gente chama sempre dessa forma, que é o famoso massa, que é a famosa massa vezes o vetor aceleração, como vocês viram lá no ensino médio, ela pode também ser escrita da seguinte forma, certo? Força resultante é igual ao que? A derivada temporal do vetor momento linear, certo? Em que o momento linear, o vetor momento linear, que é uma grandeza vetorial, é exatamente dado pelo produto da massa inercial vezes o vetor velocidade com que o objeto possui, certo? A variação do momento linear vai gerar uma variação da velocidade em relação ao tempo, consequentemente você vai ter o quê? Uma aceleração, que na verdade é o quê? É uma manifestação da ação direta de uma força resultante, ok? Então repare que agora você tem um fechamento daquela questão lá que a cinemática não respondia. A cinemática ela não estava preocupada em explicar a origem do movimento, certo? Aqui nas leis de Newton, nas leis da dinâmica, você já verifica um link, uma explanação, em relação a qual é a origem do movimento, o que provoca o movimento, certo? O que faz com que abre aspas, o estado, fecha aspas, de inércia seja alterado, seja modificado. Lembrando que eu estou colocando o termo entre aspas, porque não existe um estado de inércia, Isso aqui é só um jargão para poder facilitar melhor a compreensão, ok? Então, temos essa forma aí de representar a segunda lei, certo? E aí, quando a gente aborda a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, que vimos que o princípio da ação e reação nada mais é o que do que um binário de forças, Binário de forças. Por exemplo, se eu tenho uma esfera, certo? E essa esfera, ela entra em contato, ela tem uma certa velocidade, depois a gente vai ver isso em colisões, Ela tem uma certa velocidade v. E aí ela está indo na direção, certo? De uma parede, certo? No momento que ela toca na parede, vamos colocar aqui depois da colisão. No momento que ela toca na parede, como que a gente enxerga esse momento, esse instante de tempo? Você vai verificar o que? Sobre a parede, sobre o anteparo, você verifica o que? Uma força F da esfera atuando na parede. Em contrapartida, você vai ver o que? Do ponto de vista da esfera, você vai ver o que? Uma força F que a parede exerce sobre a esfera. Então, pela terceira lei de Newton, os módulos dessas forças são iguais, certo? E, consequentemente, nesse instante de tempo aqui, nesse exato momento em que ocorre a colisão, o que a gente verifica? A gente verifica o quê? Que é a soma das duas forças, A força resultante, vou colocar aqui, A força resultante é a soma de todas as forças
da força I de 1 até N, de todas as forças iésimas, né, da iésima força. Isso vai gerar o quê? Nesse caso específico, na situação amarela, a gente tem o quê? Que a força resultante é igual à força que a esfera faz na parede, mais o vetor força que a parede exerce sobre a esfera. Certo? Vou colocar em amarelo aqui para poder ver exatamente que é o destaque no momento que a parede se choca, no momento que a esfera se choca com a parede, certo? Como o módulo das forças são iguais pelo princípio da ação e reação, o que vai acontecer com a força resultante? A força resultante, o vetor força resultante é zero, certo? Então, olhando aqui para as definições que eu vou colocar aqui em azul, aqui em cima, certo? Tem essas definições aqui. Isso significa o que, pessoal? Isso significa que se a força resultante é nula, a massa não pode ser zero, porque tanto a parede quanto a esfera possuem massa. Vendo do ponto de vista do sistema, né, onde esse mzinho aqui seria o sistema seria, digamos assim, vamos fazer um pedaço da parede e a massa da esfera, né? O sistema total seria esses dois componentes, certo? E aí, no momento que acontece essa colisão, né, nesse momento, repito e digo, né, fazendo aqui rapidamente um parênteses aqui, uma pausa. E a gente vai falar sobre colisões posteriormente, ok? Isso aqui, novamente, né, já estou dando um spoiler aqui de leve, né, um spoiler aqui, mas fiquem tranquilos que depois a gente vai entrar em contato de forma mais específica, mais aprofundada dessa parte de colisões. Mas nesse momento específico, o que acontece? Acontece o seguinte, que como as forças são iguais em módulo, porém possuem direções contrárias, né? Perdão, sentidos contrários, elas vão se anular, certo? Então, a força resultante é nula. Então, consequentemente, você tem o quê? Que o vetor aceleração vai ser zero, nesse ponto. E aí, nesse exato momento, o que acontece? Nesse instante milimétrico, digamos assim, milésimo de segundo, né? Essa fração infinitesimal de tempo, o que acontece? Você vai ter o quê? Que a força resultante é nula. Então, você vai ter o quê? Que a derivada do momento linear em relação ao tempo é zero. Então, isso implica que o momento do sistema, que agora não é mais o momento linear da esfera, e sim do sistema, que é a esfera e a parede, se conserva. Então, o momento do sistema ele é constante no tempo, certo? Obviamente que o momento linear da esfera não vai ser constante, né? Ok? Posteriormente, quando formos falar de colisões, né? Quando formos estudar colisões, vamos verificar o quê? Que as componentes dos sistemas podem ter seus momentos lineares alterados, contudo, o momento linear geral do sistema ele é conservado, certo? Mas isso também pode ser estendido para uma partícula ou também para um sistema de partículas, certo? Então, isso é a análise aí mais profunda da conservação do momento linear do ponto de vista de um sistema de partículas ou até mesmo dentro do contexto de uma colisão, a gente vai ver isso posteriormente, né? Vamos estudar isso aí depois, ok? Mas a grande questão é a seguinte, a gente pode generalizar a princípio para uma partícula ou para um sistema de poucas partículas, né? Então, de forma geral, para uma partícula,
podemos dizer que se a força resultante for nula, consequentemente, eu tenho aqui uma conservação do momento linear. Então, o momento linear ele é constante no tempo, e aí a gente tem a primeira lei de conservação, né? Que é a conservação do momento linear. Certo? Então, pessoal, fechamos essa parte aqui, certo? Em que não há muito, digamos assim, o que explorar mais dentro do contexto, né, conceitual da lei de conservação do momento linear. Isso aí a gente vai abordar, vamos aprofundar, né, vamos estudar isso de forma mais específica quando formos falar de aplicações, quando formos falar de colisões, certo? E também quando formos falar de corpo rígido, né, que aí a gente vai ver que o momento, você tem um momento linear do sistema de partículas, aí vamos ver o momento linear do centro de massa desse sistema de partículas, certo? Mas isso aí vai ser no futuro próximo, ok? Então, pessoal, terminamos essa nossa videoaula aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.